Sejam todos bem-vindos ao vídeo de hoje, dia 24 de dezembro de 2020, o último dia 24 do ano. O próximo dia 24 será no ano a seguir, 2021, que esperamos que seja um ano melhor do que foi o ano 2020. Fazemos esse vídeo que será curto em relação às outras lives. Este não é um vídeo que está sendo feito em direto, mas sim um vídeo que está sendo gravado para fazer demonstração de algumas imagens sobre o tema abordado na quinta-feira passada em relação à horta caseira. Hoje aparecemos para demonstrar várias ideias, várias formas de aplicar a horta caseira em casa. Por isso gravamos este vídeo não no ambiente habitual, mas vamos demonstrar tudo o que fizemos a promessa na semana passada. Mas enquanto nós estamos gravando este vídeo, deixa-nos lembrar que nós somos a Emanuel Corporações, que prestamos, além de serviços do agronegócio em toda a cadeia de valor no geral, prestamos outros serviços de consultorias em áreas de agricultura, eventos, imobiliária e em outras áreas afins. Esses detalhes todos podem encontrar visitando a nossa página no Facebook, que é Emanuel Corporações. Entrando na Emanuel Corporações, terá lá a forma de entrar em contato conosco, nossos endereços, detalhes e muito mais. Verá ali todas as informações que precisar, assistência que precisar, encontrará lá na nossa página do Facebook. Neste momento nós queremos iniciar com a demonstração sobre várias formas em que se pode fazer a horta caseira. Durante a edição desse vídeo, vamos colocar nas entrelinhas algumas imagens sobre... Temos duas propostas inéditas de duas casas disponíveis à venda. Uma na Matola, ambas na Matola, no bairro de Salala, a primeira. A outra no bairro da Matola Agar. São ofertas inéditas para quem está a procurar uma casa não longe das grandes metrópoles, que é a cidade da Matola e Maputo. Poderá encontrar conosco a preços competitivos. Certamente na edição deste vídeo, quando estivermos a publicar este vídeo, essa informação há de fazer parte. E também poderá usar nossas páginas para entrar em contato conosco e saber mais detalhes sobre o assunto. Indo ao assunto relacionado com a horta caseira, estaremos demonstrando várias ideias de como pode ser aplicada a questão da horta caseira, como falamos na live passada, que a horta caseira ela pode ser aplicada de acordo com as condições que nós temos na nossa própria casa. Não precisamos aplicar a horta caseira como a outra pessoa faz. A horta caseira pode ser feita de acordo com aquilo que nós temos lá em casa. Então nós vamos demonstrar aqui imagens de várias ideias de como é que pode ser feita a horta caseira. Algumas dessas ideias vão lhe abrir a mente para perceber que algumas coisas que você tem em casa pode usar para terem utilidade de alguma maneira. Por exemplo, acabamos de colocar uma imagem que mostra algumas culturas colocadas em vasos que certamente antes de se colocar essas plantas como podemos ver aí nesses vasos, temos alguns temperos plantados ali dentro desses vasos. Certamente antes de se colocar esses
esses temperos aí, haveria aí talvez uma planta ornamental que ficava em algum lugar para trazer algum ar fresco, um verde na casa, que não é mau ter isso, mas pode ter um verde de alguma coisa que lhe poderá ser útil de acordo com aquilo que mais usa na sua cozinha aí em casa. Temos esses vasos que mostram aí uma coisa que não tem uma grande produção, não há nem, muita, digamos, técnica aplicada aí. É apenas um vaso comum, um vaso simples, que você pode ter um vaso desses em casas, pode usá-lo para aplicar a questão da horta. E temos a segunda imagem. A segunda imagem mostra primeiro, do lado vimos um bidão de 20 litros, que provavelmente ou esse bidão pode estar estragado, estar furado, já não poder já fazer a atividade que fazia antes, poderia ser de tirar água ou de conservar a água ou outro produto aí. O 20 litros cortou-se o 20 litros do meio. Cortando 20 litros do meio, pode usar ambas as partes, mesmo a parte onde tem a tampa do bidão, pode-se usar. O que tem que fazer apenas é golpear com alguns furos na parte da base, então nas duas partes, golpeia a parte de baixo para permitir que haja espaço para o vaso respirar. Então, cortando esse 20 litros do meio, pode ter um vaso para fazer horta. Para este exemplo que nós temos aí, plantou-se dentro desse vaso improvisado com um bidão a couve. Temos uma couve ali colocada ali dentro do bidão. Então, nós podemos usar este exemplo como forma de fazer horta caseira em casa. E este vaso podemos colocar onde nós acharmos melhor, aonde vai estar seguro, aonde poderá apanhar mais o raio solar e podemos colocar aí esse vaso para fazer. É uma ideia, você tem um bidão em casa que está furado ou já não usa, poderá cortá-lo e torná-lo útil. Em vez de levar esse bidão, colocar no meio ambiente, onde vai aumentar o lixo, vai criar mais problemas ambientais, corta do meio e usa para uma coisa útil. Estamos a contribuir para o ambiente, contribuímos para a nossa panela em casa e o nosso estômago e o ambiente agradece. Depois vamos para a outra imagem. Vimos uma ideia incrível de horta caseira usando pneus. Não precisa ter um pneu deste tamanho, porque este pneu que vocês podem ver na imagem é um pneu de um trator. Então é um pneu maior, muito grande, que se usou e se encheu lá dentro com terra. Esta forma, por exemplo, esta forma de usar pneu é funcional principalmente para aqueles que têm um quintal já, que cimentaram todo o quintal. Ou ele colocou relva no quintal e não quer cortar a relva que está ali no quintal, não precisa. Então pode usar esse sistema de pneus. Não precisa ser desse tamanho, pode ser um pneu menor, também serve para colocar lá dentro terra ou um abstrato ideal que pode se comprar em um supermercado. Para o nosso caso, na cidade de Maputo, você pode comprar, quando vai a Boane, pode apanhar ali algumas pessoas vendendo plantas ornamentais. Aqui eles vendem tem substrato estérico ali, pode comprar aquilo ali para misturar com areia mesmo e põe dentro do pneu e pode produzir. Na N1 também, na Estrada Nacional número 1, pode apanhar. Em algumas outras ruas da cidade da Matola é possível andar e encontrar jovens a vender estérico e plantas ornamentais. Pode comprar a planta. Esses pneus também são mais uma causa da degradação do meio ambiente, porque depois que saem dos nossos carros, já não são úteis para os carros. Quando não são reaproveitados por ideias inovadoras que fazem dos pneus bancos, cadeirinhas e outras coisas, esses pneus voltam para o meio ambiente e criam aqueles problemas que todos nós conhecemos. E criando esses problemas, nós podemos dar nossa contribuição. Pegando 3, 4, 5 pneus de acordo com o tamanho do terreno que você tem, pega esses pneus e pode seguir esse exemplo, planta ali. Por exemplo, estamos a conseguir ver alface dentro desses pneus. Pode-se colocar, além do alface, pode colocar cebola, pode-se colocar tomate, pode-se colocar outras coisas dentro do pneu. A diferença de ser que, por exemplo, se colocar alface, poderá colocar pouca quantidade de pés de alface em relação à cebola.
dentro de um pneu vai levar sempre mais pés de cebola do que de alface por causa do forma do crescimento. Assim como se colocar tomate precisa de mais compasso, vai colocar menos. Então, isso depende da cultura que você quer colocar, mas se você usa um pneu menor, pode usar para colocar cebola, cebolinha, pode colocar ali salsa, ali, entre outros temperos. É uma ideia também incrível. O que não falta, principalmente em Maputo, em Moçambique, não temos falta de pneus que já não têm utilidade para os veículos. Podemos usar, em vez de devolvê-los para o meio ambiente, nós fazemos essa ideia. Como percebe, cortou-se as bordas do pneu, não é? As partes normalmente que quando o pneu está no carro são as partes laterais do pneu. Retirou-se aquelas partes laterais e encheu-se. Não há grande técnica. Isso pode ser feito, pode-se pedir, por exemplo, alguém que tenha uma máquina de cortar que possibilite fazer isso, porque um pneu não pode cortar e deixar assim com faca, não é? Tem que ter uma máquina adequada para cortar aí. Pode ser ao serralheiro, pode usar como é que se chama aquela máquina rebarbadeira. Podemos usar rebarbadeira para cortar. Vai para um serralheiro, pede para ele cortar com rebarbadeira o pneu e chega em casa e monta. Essa ideia pode ser muito boa para as pessoas, por exemplo, que usam essa ideia. Aliás, que tem quintal cimentado. Pode usar essa ideia, é incrivelmente boa para esse aspecto. A próxima imagem é também uma imagem espetacular. Para mim, essas imagens são únicas, espetaculares. Estamos a ver vasos. Fez-se digamos, fez-se uma coisa, uma cerca de um aparato na parede com madeira, não é? Essa madeira aí, pode não comprar exatamente essa madeira. Por exemplo, alguém que tem paletas em casas, pode criar essa estrutura numa parede, não é? E depois criar formas de pendurar esses vasos, não é? E deixar uma situação muito bonita ali na tua parede. Escolhe uma parede visível. Como pode ver, essa parede não é uma parede qualquer, é uma parede pintada, bonita, e criou-se essa estrutura bonita com madeira e colocou-se ali, pendurou-se os vasos. Além de trazer uma imagem boa para casa ou para o teu quintal, vai trazer também um alívio nas contas para daquilo que você vai colocar ali. Por exemplo, temos numa estrutura dessa, se você tem uma parede de um muro e pode fazer uma estrutura dessas, é capaz de criar uma coisa muito bonita, uma coisa que pode ser replicada e usada por muitas outras pessoas. Então, pode fazer isso e permitir com que várias pessoas entrem na tua casa e olhem para um ambiente agradável de ver uma coisa diferente na parede do seu muro, criando essa estrutura com madeira. Pode usar paletas, como eu estava a dizer, para colocar isso, ou a madeira mais barata que se pode usar é de pinho, que tem aí no mercado, pode usar para fazer uma estrutura dessas, usando esses vasos, e coloca a tua horta no sistema vertical em casa. Temos o sistema tradicional, que é o comum, para aquele que tem um quintal sem muita produção, aliás, sem muita produção, por exemplo, de asfaltagem do quintal, não está cimentado, não tem outra, tem esta ideia que estamos a ver aí na imagem, que é de canteiros comuns, não é? São canteiros comuns, vemos ali uma mangueira entre os canteiros. Se perceber, esses canteiros são mais compridos e a sua largura é menor. É para permitir com que, quando estiver nos corredores que separam os canteiros, pelo menos a mão do agricultor, ela chega ao meio do canteiro. Isso vai facilitar que a pessoa possa possibilitar ele fazer os tamanhos culturais, o que nós explicávamos sobre os tamanhos dos próprios canteiros no vídeo passado. Vai possibilitar isso, é exatamente isso. O canteiro pode ser muito comprido, mas se tem essa largura, permite que entre os canteiros tenha esses corredores. Tendo esses corredores, fica fácil a vida para poder ter espaço para fazer todos os tamanhos culturais, ou querer fazer ali uma outra adubagem, ou quer, por exemplo, aqui tirar infestantes, capim no meio dos canteiros, pode usar. Se podemos olhar para esses canteiros, estão ao lado da parede de uma casa, ali à frente tem uma casa de banho, significa que ali na nossa casa nós podemos escolher um espaço igual ou parecido com este e podemos colocar ali a nossa horta. E temos aqui
outra ideia, estamos a falar de vasos menores, que em cada vaso, por exemplo, pode caber uma única planta, não é? Um único pé de alguma coisa. Por exemplo, temos alho, temos salsa, temos cebolinha, entre outras plantinhas que podemos colocar aí em vasos. O tipo de culturas que você vai colocar em vasos, não existe uma regra tal que diz que só pode colocar isto, não é? Só não pode, por exemplo, pensar em querer colocar uma árvore de frutas num vaso desses, porque em algum momento terá que retirar e colocar na terra. Mas, por exemplo, para hortícolas, você pode decidir o que plantar nos vasos de acordo com o que você mais consome em casa. Esse tem que ser o pensamento. O que é que você mais usa na sua cozinha? Usa mais cebola, usa mais temperos como salsas, coentros, entre outros, cebolinha, usa tomate, alface, couve, essas coisas. O que mais usa na tua cozinha pode usar isso para plantar. Estamos a ver também aqui numa estrutura de parede onde tem uma janela. Também fez-se uma estrutura de madeira, não é? Uma estrutura que não tem muita produção. Aqui vemos o sistema horizontal, tem 4 madeiras, depois vem outras várias no sistema vertical, criando estrutura, seguindo a estrutura da parede, criou-se essa estrutura de madeira, também foi pendurando-se vasos ali naquela estrutura, também traz outra imagem, não é? É claro que essa é uma produção que precisa de um pouco mais de técnica, de gastos, de como pode ser feito, mas quem quiser ver isto, por exemplo, na parede da sua sala por fora, na parede de um quarto, na parede do seu muro, isto pode entrar em contato conosco e monta-se. Falamos também do uso de vazios, por exemplo, de água, refrescos. Aqui estamos a ver, por exemplo, para o nosso caso em Moçambique, esse tipo de recipiente usa-se, por exemplo, para refrigerante, principalmente a empresa Coca-Cola usa muito isso, são 2 litros. E em Moçambique toma-se muita Coca-Cola, muito vazio de Coca-Cola que se pode usar para este efeito. E vimos que é uma estrutura, por exemplo, de um arame que suporta essa estrutura desses 2 litros. E dentro dele tem ali culturas. Semeou-se alguma coisa ali. É uma ideia incrível em que nós podemos usar. Se prestarem atenção na imagem, hão de ver que não é possível ver os furos por baixo, na parte da base, onde golpearam para permitir que respirem essa terra que tem aí, para não permitir que a água que entra não encharque a cultura. Por isso que o primeiro grupo de 2 litros, ele está sempre em cima do outro grupo que está embaixo, para permitir que a água que é colocada em cima, quando sai pelos poros criados para respiração, ela goteje nos outros que estão embaixo, assim sucessivamente. Mas os últimos que estão aqui embaixo, eles têm um sistema, colocou-se um sistema também de 2 litros aí embaixo, que é para receber a água que há de gotejar para aqueles furos de respiração. É recebida por essas bases que se vê aí embaixo. Nos outros que estão em cima não é necessário colocar essas bases, porque a água há de gotejar nos outros recipientes por baixo. Mas este, como é o último, coloca-se esses 2 para permitir que a água que há de gotejar daqueles furos de respiração que se coloca em cada base, porque é importante que isso aconteça, sempre tenha furo, para permitir que a água que se coloque na terra, a terra absorva a água e mantenha a umidade, mas o excesso tenha por onde sair. Usa-se esses furos que se faz na base do próprio vaso, seja um vaso já comprado pronto ou esse tipo de vasos improvisados. Sempre na base tem que criar esse furo, e aqui, por exemplo, fez este aparato. Essa técnica é preciso se prestar atenção, que no final tem para não gotejar no chão. Por exemplo, se observar, há de ver que a água que está dentro dessas bases colocadas está de alguma forma suja, por causa do estérico onde a cultura está plantada dentro do vaso. É preciso prestar atenção nesse aspecto enquanto monta. E temos também aqui, vemos cestos estragados. Existem umas plataformas, umas estruturas, não sei em outros lugares, mas em Maputo, por exemplo, é usado para fotografias. Usa-se paletas para fazer uma estrutura de madeira ali, onde, por exemplo, quando há um evento,
casamento, apresentação, entre outras coisas, as pessoas param em frente daquela estrutura para fazer fotografia. É uma estrutura igual a esta que estamos a ver aqui na imagem. E depois pendurou-se, cortou-se cestos já cansados de usado, e cortou-se esses cestos ou sacos, mas não são sacos comuns. Cortou-se e pendurou-se nesta estrutura. E ali dentro plantou-se. Como eu dizia no início do vídeo, enquanto nós vamos falando algumas coisas que aqui vão ser demonstradas, vão trazer alguma ideia de como você pode usar o que tem em casa para aplicar a questão da horta. Encontramos também esta estrutura um pouco mais produzida, numa parede inteira, não é? É algo um pouco mais produzido este aqui, precisa de um pouco de mais investimento, mais técnica, mas que não é impossível ser feito, é possível ser feito e torna a tua casa fresca, torna a tua parede. Moçambique, que é um país tropical, com verão, com verão de calor intenso, você com uma casa, com uma estrutura desta, em que você colocou essa estrutura na tua parede, aonde rega essas culturas, mas tem que ser uma parede muito bem trabalhada. Aqui primeiro tem que procurar pessoas especializadas para poderem verificar como colocar este tipo de estrutura na tua parede para que a sua parede não tenha problemas de infiltração, apodrecer a casa, por exemplo, tem que se verificar o tipo de material que usou para construir a tua própria casa. Todas essas coisas são importantes, são necessárias para podermos agir e continuar a fazer esse tipo de estrutura. Mas, por exemplo, temos esta. Aqui é uma simples paleta, aqui, como estão a ver. É uma paleta apenas que foi virada, não é? E ali dentro da paleta tem areia, ou tem esse estrume, ou tem outro substrato que se usa para plantar, que foi colocado aí dentro. E usa-se aquelas filas abertas da paleta para semear. Então, uma coisa básica e muito simples. A paleta pode ser também pode ser colocar em cima da relva, pode se colocar em cima de um chão cimentado, pode se colocar mesmo em cima da areia, pode se colocar. Faz, por exemplo, se observarmos aqui um pouco mais para baixo, à direita da imagem, vamos perceber que as paletas, onde tem 6 paletas, estão colocadas essas paletas no chão. É um chão apenas que foi colocada a paleta e pode fazer isso e semeia e cria uma imagem diferente. Falamos também no vídeo passado de estruturas que pode-se fazer de madeira e colocar-se na parede para semear. É algo parecido com o que estamos a ver aqui na imagem. Não precisa necessariamente que tenha que ser igual a isto. Deve que seja uma estrutura que suporte isto. Lembrar que essas estruturas têm que permitir que o excesso da água que é colocado seja absorvido ou goteje. Alguém pode perguntar, lá naquela estrutura, por exemplo, de 2 litros, colocou-se embaixo alguns recipientes para receber o excesso de água que é colocado ali. Por que aqui não tem? Simples, se olharmos aqui embaixo, tem relva, e essa relva precisa de água, então a água que goteja aqui há de ir direto para a relva, não precisa se colocar nenhum recipiente aí embaixo para receber essa água. Ali onde tem aquele recipiente, é porque ali embaixo o chão é um chão cimentado, onde se a água cai, há de ficar ali aglomerada. Aqui não há necessidades, porque a água há de cair e vai direto para a relva que temos aí na imagem. Continuamos. Isso é hidroponia, é outro assunto que das próximas vezes poderemos falar do próprio assunto. Aqui também, para quem, por exemplo, tem um jardim com pouco espaço, mas prefere coisas um pouco mais organizadas, pode usar 4 pedaços de madeira. Cria uma estrutura quadrada ou retângulo que vai usar aquilo como canteiro e enche aquela estrutura com substrato, areia ou um substrato de mistura de esterco e areia e outras coisas, e cria uma estrutura igual a esta, só com 4 pedaços de madeira. Cria um canteiro, se tiver mais 4 pedaços, cria mais canteiros e pode produzir também, semear desta maneira como estamos a ver aí na imagem. Pode ter também na tua casa, como eu dizia, as ideias são vastas, ninguém está limitado de criar. A horta caseira pode ser feita com uma criação, com uma proatividade de cada um, da forma como a pessoa está enriquecendo a sua mente
para poder aplicar outra caseira. Por exemplo, estamos a ver esta ideia aqui de carinhas de mãos estragadas que já não têm utilidade. Em vez de levar essa carinha, jogar fora, ou para o nosso caso em Maputo, vender para aqueles nossos irmãos, não quero estragar o negócio deles. Aqueles irmãos que andam a comprar ferros para depois eles revender, sem querer estragar o seu negócio, pode-se usar. Estão aí 3 carinhas estragadas, mas dentro dela se enche com areia ou estérico ou o substrato já preparado e enche-se, está-se a plantar e está a colher dentro da sua própria carinha que pensava que já não teria mais utilidade além de vender. E voltamos aqui também para o caso dos 2 litros, pode usar, essa é outra ideia. Lá os 2 litros tinham sido colocados no sistema horizontal, aqui cortou-se no sistema vertical e colocou-se também, pode ser feito para poder plantar. Também tem outra forma de fazer canteiro no chão. Em vez de fazer aquela montoa, porque quando se faz amontoa-se apenas com areia durante a rega, aquelas paredes daquela amontoa, às vezes elas se desfazem e caem. As paredes desfazem-se e caem. Pode-se usar esta ideia daqueles, são garrafas, deve ter 200 a 300 mililitros de plástico. Você faz o canteiro, depois rodeia o canteiro com elas. Fica uma coisa bonita, protege mais a areia, não é? Primeiro enche os 2 litros com areia, depois vira e faz essa estrutura que estamos a ver aqui e fica com um canteiro mais consistente, com uma coisa mais bonita e deixa aí os corredores tudo bonito. Pode também ser feito desta maneira sem problema algum. Isto aqui para o nosso caso, por exemplo, podemos usar Fizzy, não é? Aqueles recipientes do Fizzy podemos usar para isso, entre outros refrigerantes que andam no mercado que não queremos estar aqui a fazer a publicidade deles. Também temos aqui, estamos a ver vasos um pouco mais organizados, preparados, porque esses são um pouco mais caros de adquirir, mas pode usar vasos que você tem em casa. Também aqui temos aqui os temperos colocados aí nos vasos que pode se colher na hora, tira logo da tua horta e vai colocar, por exemplo, nesse período de quadra festiva, hoje é dia 24, vai começar muito a se temperar carnes. Como seria bonito não ter que ir sofrer com aglomeração nos empeitos para ter esses nossos temperos, tirava aí da tua horta e faz a diferença. Se não tem nesta quadra festiva, cria condições para que a próxima quadra festiva vá a empenho para comprar poucas coisas. Também aqui temos o sistema de pneus, também é outra a ideia que já falamos no início do vídeo, o sistema do uso dos pneus para produzir. Estamos a ver cebola, estamos a ver alface, entre outras culturas colocados aí em pneu. Por exemplo, aqui já não são pneus de tratores, é pneu de caminhão, mas também foi feito o mesmo sistema de se cortar essas bordas e colocou-se ali o substrato e está-se a produzir. Assim como pode-se usar o pneus de carros ligeiros, não é? Só não pode usar pneu de bicicleta, porque não tem estrutura e tamanho para poder encher com substrato e fazer uma estrutura igual a essa. Mas de carro ligeiro para cima, certamente que pode se usar. Também aqui temos também, ainda são 2 litros, pode-se cortar, fazer-se uma estrutura Aqui usou-se bambu, nós podemos usar paus aqui. Em Moçambique temos mais paus, ou também se você tiver bambu pode usar, ou outras estruturas onde pode criar essa estrutura aqui e pendurar e amarrar esses 2 litros, fazer furos, amarrar e pendurar ali semeia. Essa estrutura você pode fazer de acordo com o tamanho do teu quintal, o espaço que existe ali, o material que você tiver para fazer isso. E não precisa comprar esses 2 litros, já andam cheios. Essa quadra, pior agora, depois da quadra festiva, aproveita, coleciona muitos, leva da casa dos vizinhos, põe na tua casa e daqui a pouco os vizinhos até poderão não entender o que você quer fazer, mas daqui a pouco estarão a ver você colhendo aí no teu próprio 2 litros que levaste no vizinho, estará a colher salsa, estará a colher outra coisa e as coisas estarão andando. Aqui também canteiros no chão, usando estruturas de madeira para vedar os arredores do canteiro, produz-se e estamos a ver aí alface, temos 2 tipos de alface que estamos a ver aí e pode produzir também desta maneira. Temos aqui também, de novo, é uma outra ideia de hidroponia. Deixa eu dizer um pouco o que é hidroponia. Hidroponia é produzir, não se usa exatamente extrato como terra ou outro substrato. As raízes das plantas ficam suspensas em água, ali onde se aduba tudo, o adubo é líquido. Isso vamos falar
num outro tema, porque precisa de mais produção. Para que, por exemplo, ter uma casa? Olha lá, minha casa é muito chique. Eu gostava de ter essa coisa de horta caseira, mas essa coisa depois vai desorganizar minha casa, meu jardim. Estamos a mostrar uma imagem que se criou uma rotunda com uma estrutura de betão, mas deixou-se espaço ali dentro e se usa para fazer horta. É uma coisa incrível, espetacular, que vai manter a chiqueza da tua casa. A tua casa vai continuar chique, organizada, porque vai ser uma coisa bem produzida, com técnica e tudo, não é? Pode entrar em contato conosco, nós vamos vir desenhar coisas bonitas, vamos vir aí fazer, manter, aliás, elevar o nível da tua casa, não é? Não precisa tirar o status da tua casa, porque com essa brincadeira de horta se pode comprar. Mas pode produzir, fazer uma ideia incrível desta. É uma rotunda essa aí que foi feita, assim como pode fazer outro tipo de imagem com estruturas de betão, mas deixando dentro um vaso de betão para poder produzir horta caseira. Está aí um vaso de betão bonito que se pode usar para produzir horta caseira e podermos colher em casa. Continuamos aqui, também é uma outra ideia de pendurar os 2 litros que pode-se usar, assim como cada um pode pensar outra forma de fazer. Aqui também ainda são vasos em que se produz, já falamos sobre isso. Também voltamos a olhar a questão dos pneus. Permita-nos, nesse curto vídeo que nós preparamos para hoje, desejar a todos que hão de ver esse vídeo, no Facebook, tanto no YouTube. No Facebook o nosso canal é Emanuel Corporações. Tenham todos um Feliz Natal, um próspero 2021, que 2021 traga coisas melhores que 2020. Mas deixa-me te dizer uma coisa, todos os anos podem te desejar um 2021 ou um ano novo próspero, tal qual, mas se você que cometeu os erros no ano passado continuar a cometer os mesmos erros, já de mudar o ano, mas a tua vida vai continuar a mesma. O que tem que mudar não são os anos, somos nós que temos que entrar no novo ano com nova visão, com nova postura, com nova forma de ver as coisas, com novos objetivos, aprender com os nossos erros, com os erros que os outros cometeram, porque não vamos viver tempo suficiente para cometer todo tipo de erros. Temos que aceitar aprender com os erros dos outros e aprender com os nossos para não repetir as mesmas bobagens todos os anos. Por isso a nossa vida continua a mesma bobagem todos os anos, porque estamos a repetir a mesma coisa. É um disco já raspado a nossa vida, então toma a decisão de mudar a tática, mudar a forma de viver e comece fazendo horta caseira na tua casa. Estará mudando a sua vida, mudar a forma de ver o mundo e diminuindo custos que te levam ao desempenho para comprar coisas que poderia produzir na sua própria casa. Não tem tempo, não sabe como fazer, não quer se estressar com isso, é simples. Entre em contato conosco, nós estamos prontos para sujar a mão, juntos, realizando sonhos, e o futuro é o agronegócio. Todos que viram esse vídeo, compartilhe com teus amigos e ajude-nos a crescer. Faz um gosto aí na nossa página, assiste nossos vídeos e nos ajude a crescer. E muito obrigado.